Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VILG11, Fundo de Logísticas da Vinci, que tem melhorando mês após mês a questão da ocupação do fundo, vem reduzindo vacância, porém a cota não anda. E tem alguns motivos para isso, né? Porque tem algumas informações que de fato elas não são tão bem mostradas, né? Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o VILG11. Deixa eu pegar minha setinha aqui. Então, relatório agora de agosto de 24, desculpem. Aqui a gente vê, né, o valor da cota de mercado em relação à patrimonial, um baita de um desconto, né? Lembrando, pessoal, não é desconto, né? É deságio. Deixa eu ver aqui. VILG 86,75. Então tá muito próximo do que fechou lá em 30 de agosto. Novas locações no fundo. Nesse mês foram assinados 2 novos contratos de locação que somados correspondem a 7 mil de ABL. Não é uma ABL grande, mas é importante principalmente por causa desse cara aqui, Caxias Park, que a gente vem falando e eu venho falando para vocês mês após mês, principalmente com os fundos, com o XPLG, com o HGLG e com o VILG, que tem imóveis em Duque de Caxias, a melhora do cenário. E eu sempre venho falando, deixa eu chegar lá e eu falo sobre isso. Bom, a 100% do Castelo 57 Business Park é alugado, isso é muito bom. E taxa de ocupação do fundo 95%, ou seja, está com 5% de vacância. Só que o grande ponto, pessoal, é que a gente não sabe o porquê, como que foi negociado esses preços e quais são as carências, porque o resultado do fundo não muda. Aqui sobre o Castelo, né, que ele atingiu 100% de ocupação, eles não falam sobre os valores, né, da locação, só falam que foi uma empresa de transporte e logística que assinou um contrato de 60 meses até 2029. O fundo agora ele está com ocupação, o imóvel está com ocupação física de 100%. Aí eles mostram falando que o ativo foi comprado em 2020, então mostrando que a questão do resultado. E eles falam aqui um ponto, a ocupação de 100% durante a vigência do prêmio de locação reforça a tese de investimento apresentada quando na época da aquisição. E olha só, quando todos os contratos de locação estiverem rodando sem carência, o que vem ocorrendo mês a mês atingirá sua totalidade em dezembro de 24. A receita do ativo ultrapassará o prêmio de locação, o que causará um efeito positivo na receita do fundo. Aqui, pessoal, o que eu falo para vocês, que é a questão de eles não mostrarem o quanto que tem de carência, né? Então isso é importante, e até porque isso eu discuti bastante, principalmente na época da compra lá do troca-troca entre o HGLG e o XPLG, lá no imóvel deles de Duque de Caxias do Skylog, é a questão que eles justificaram isso, né, de ter sinergia entre os fundos e na questão de diminuir os aluguéis predatórios, né? E eu até brinquei, né, que o VILG pode ser um deles, né, que ele mergulha o preço, e de fato, esse é um dos problemas que o VILG vem carregando há muito tempo, é o baixo preço de locação que a gente vê. Eles colocam, melhorou bastante nos últimos meses, mas se a gente for comparar com outros pares, é muito baixo. Então, esse é um dos pontos que talvez seja a questão de o fundo não melhorar o resultado e também não somente as carências, mas também o baixo valor de aluguel. Então aqui a locação do Caxias, né, que eu falei para vocês, que ele basicamente agora está ocupado 76%. Não sei se vocês lembram, quando eu comecei a falar dele, ele estava com ocupação, de, eu não me engano, de menos de 40%, agora já está com 76%, mostrando, pessoal, como a região do Rio de Janeiro, essa parte de Duque de Caxias ali, a BR-040, que é a estrada que leva para Teresópolis, Petrópolis e Minas Gerais, era uma região muito tradicional de roubo de carga. Então, isso, e eu até comento isso várias vezes com vocês aqui, como eu sou do Rio, né, eu vejo o jornal todos os dias, né, e todo dia tinha um helicóptero lá do Genilson, né, que é do Bom Dia Rio, e ele mostrava, né, o roubo de carga, e faz muito tempo que isso não aparece, muito tempo mesmo. Então parece que a situação vem melhorando, né, e isso lá em Duque de Caxias é importante porque o roubo de carga para a logística é um dos piores problemas, porque se a gente está falando de logística que depende do trânsito, depende do deslocamento, e você ter o roubo da carga, quem é que vai querer alugar? Então, as locações no Caxias Park mostram que a região está melhorando a passos lentos, mas vem melhorando. Isso é muito, muito importante para você, cotista do VILG, aí ficar atento. Bom, em relação à performance do fundo, o fundo, olha só que interessante. Eu peguei o resultado do mês passado, o resultado de imóveis e o resultado recorrente. Vocês podem perceber, pessoal, que o resultado dos imóveis no mês passado foi maior do que esse mês, mesmo você tendo locação.
Então, obviamente, quanto de carência tem aí? Eles poderiam colocar aqui que quanto de carência tem, né? Isso é ruim, porque você não sabe quanto tempo vai demorar as carências, que nem a tabelinha do próprio KNRI, né? Que tem absorção de carências, é bem bacana. Ou o próprio HGLG, que tem lá o quanto da receita potencial vem de carência. Isso era importante, mas infelizmente não tem. E aqui, aquele ponto que eu já venho falando mês após mês para vocês, a reserva acabou. Reserva acabou, com esse resultado que ele vem trazendo, a reserva acabou, e isso aconteceu já no ano passado, que eu vinha falando isso, que eu acompanho há um bom tempo, viu, que já vinha falando isso, então dificilmente o mês que vem não caia o rendimento. Eles colocam aqui que o guidance é até setembro, é até o mês que vem, porque a gente está no resultado de agosto, o relatório que sai em outubro vai ser referente a setembro. Então, se o fundo pagou, ele gerou 58, ele provavelmente ele vai ter que gerar, se ele quiser manter esse guidance mesmo pro próximo mês, ele vai ter que gerar mais resultado do que ele gerou nos últimos 2 meses. Será que vai ser possível? Não sei, eu acredito que vai, mas a partir de outubro eu não descarto uma redução do guidance voltando para esse guidance aqui, que provavelmente era um guidance de 64 a 58. Eu acredito que vai ser esse o próximo guidance a partir de outubro. A não ser que o VILG apareça com uma venda de imóvel aí, que é o que eu acho difícil, até pelo fato de que não tem nada ventilado, né? Nenhuma notícia ventilada sobre venda. Então, quem sabe, né? O VILG aparece com uma venda e ele resolveria muitos problemas se ele vendesse imóvel. Resolveria a alavancagem, ele poderia zerar a alavancagem se ele quisesse, né? Então, acaba que, ó, ele tem obrigação financeira de 262 milhões. Por mais que sejam dívidas baratas, né? Então, e o fundo ele tem um caixa, ele tem 262 milhões de obrigação e aplicação financeira 223. Então, em tese, ele consegue pagar aqui pelo menos mais alguns anos sem precisar de emissão. O que é muito difícil um fundo como esse fazer uma emissão por causa da diferença de cota patrimonial e cota mercado. Então, uma solução seria vender algum imóvel. Aproveitar que o HGLG tá comprando aí, quem sabe, né? Haver uma troca, mas eu não sei que imóvel de fato interessaria para um HGLG, por exemplo. E aqui, aquilo que eu falei para vocês, olha só. O fato de você como é que pode você aumentar a alocação, você diminuir vacância, fazer novos contratos e o preço de receita de aluguel cair? Ou seja, saiu de 22,7 que vinha aumentando, e assim a gente falou isso nos últimos vídeos que eram pontos positivos, mas voltou a cair. Então, provavelmente esses novos aluguéis estão com carência total, até porque senão teria aumentado a receita de locação. E isso é muito ruim, né? E se a gente for comparar com outros fundos, eu vejo esse valor bem abaixo, né, da média, até porque ele também não tem imóveis tão bem localizados assim, né? E o grande problema que eu vejo, primeiro, é a grande exposição em Tokstok, isso eu sempre venho falando, inclusive o ano passado que deu aquele problema com a Tokstok, acho que a Mobly comprou a Tokstok, e a exposição em extrema. Ele tem 37% do ativo em extrema. Então, esse é um ponto também que, por mais que extrema ela seja uma boa localização, mas nem se compara com São Paulo, raio 30, raio 60 de São Paulo. Então não são boas localizações, né? Mas, por exemplo, o HGLG está comprando terreno lá na Bahia, né, para construir para o Mercado Livre, mas de fato já está tudo acertado com o próprio Mercado Livre. Quem sabe, né, tem uma negociação aí, aqui é o Extrema Business Park, né, lá em Minas Gerais. Quem sabe tem alguma negociação aí em vista, né? Bom, é isso que eu tinha para falar do nosso querido VILG, mais um mês acompanhando. O VILG vem mostrando resultados melhores mês após mês, mas é lento, né? É lento para recuperar. A gente vê pares, né? Porque a gente não pode só jogar na economia a questão da cota, porque a gente vê pares BTLG, HGLG negociando com ágio. Ele negocia com deságio, então, obviamente, o mercado pune esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero vocês no próximo vídeo.